Boa noite a todos, todas e todos. A 10ª semana Zé Maria do Tomé tem como tema geral Zé Maria vive, a luta continua e a resistência se faz vida. Na mesa de hoje, para discutir em defesa da vida e contra o uso dos agrotóxicos, nós temos dois convidados muito especiais. Uma geógrafa da Universidade de São Paulo, a professora doutora Larissa Mies Bombardi, e o outro convidado é o advogado e deputado estadual pelo PSOL, Renato Rosendo. A professora Larissa não pôde estar presente nessa sala virtual, mas ela gravou um vídeo que nós vamos apresentar aqui para vocês. De forma muito rápida, eu vou apresentar quem é a Larissa Bombardi. Ela é geógrafa da Universidade de São Paulo, doutora em geografia, tem pós-doutorado pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro e de Intracad, na Escócia. Coordena o grupo de pesquisa Questão Agrária e Campesinato e o uso de agrotóxicos no Brasil. É autora do Atlas do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. Membro do Fórum do Combate aos Impactos do Agrotóxico e do Conselho de Pesquisa. E muito também da Comissão de Justiça e Organização Internacional, que congrega informações envolvendo agrotóxicos e justiça. Vamos agora exibir, né, a fala da professora Larissa. Posteriormente, eu apresento o deputado Renato Rosendo. Enquanto fazemos a exibição do vídeo, esse evento ele está sendo transmitido pela TV Jaguar, pela TV Educação de Limoeiro do Norte, página do Movimento 21, TV Princesa do Vale do Jaguaribe, TV Assembleia, TV Jaguaribana, Rádio Irapuru Regional FM, Rádio Nativa FM do Vale do Jaguaribe, Rádio Educadora Jaguaribana, página do Mandato do Renato Rosendo, canal do YouTube da UES Itaperi e Fafidã. Que eu trago nesse trabalho, uma ideia de mostrar qual é a explicação, digamos assim, para a gente estar vivendo essa situação no Brasil. Por que o Brasil se tornou um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos? O que isso tem a ver com a relação com os outros países, com a economia que é hoje mundializada? Então, eu vou começar olhando para essa relação externa e depois eu trago um pouco para a condição que a gente vive no Brasil, tá bom? Então, no próximo slide, a gente tem aqui os principais países, aqueles que mais exportam agrotóxicos. Então, vocês veem em vermelho, embaixo, a gente tem a China, e depois em roxo, né, a gente tem a Alemanha e depois os Estados Unidos. Então, o que acontece? A gente tem um controle da venda desses produtos, então, esses produtos que estão causando coceiras, e eu queria alertar vocês que coceira é a parte mais externa do que esses produtos podem estar causando, né? Coceira, então, a gente está sentindo na pele, mas outras coisas eles podem estar trazendo para a saúde de vocês também. E são produtos que, em sua maior parte, não são fabricados no Brasil, eles são fabricados em um país de economia forte. Então, hoje a China é o país cuja economia mais cresceu no mundo, né?
nos últimos anos, e a China comprou algumas empresas que eram da União Europeia. Então, mudou um pouco esse panorama, né, do controle mundial de agrotóxicos, mas o que continua válido é que os países de economia central, os países de economia forte, são eles que produzem e vendem substâncias para o resto do mundo. Muitas vezes eles vendem até substâncias que são proibidas no próprio país, como a gente vai ver já já. Então, esse gráfico é interessante porque ele mostra que esse controle da venda de agrotóxicos, da exportação de agrotóxicos, ele é feito majoritariamente por esses países de economia central. Pode ir para o próximo. E depois, a gente vê também os países que mais importam e aqueles que mais exportam. Então, vocês veem o Brasil bem em vermelho, né, representado aí como um dos maiores importadores de agrotóxicos. O próximo, por favor. E aí, a gente tem um mapa que foi feito por uma ONG suíça chamada Public Eye, né? Quer dizer, olho público, se chama assim essa ONG suíça, e ela mapeou, vocês veem que aí no centro está esse EU, que é a European Union, União Europeia, exportando agrotóxicos proibidos para o resto do mundo. Então, é um mapa, esse mapa é um diagrama, digamos assim, que mostra as exportações de agrotóxicos que são feitas pela União Europeia, de substâncias que são proibidas na União Europeia. Vocês veem que a União Europeia exporta, né, para os Estados Unidos, vou pegar os principais aí, né, para os Estados Unidos, para o Japão e para o Brasil, principalmente para outros países com um pouco menos de importância, mas vejam que o Brasil tem relação de destaque aí com a União Europeia na importação de agrotóxicos que são proibidos lá. O próximo, por favor. Quando a gente vai ver as empresas que lideram, né, as companhias que lideram a venda de agrotóxicos, a gente começa com a Syngenta, aí nesse gráfico de pizza, logo nesse canto superior direito, que vocês estão vendo aí, 17,2%, e era uma empresa suíça. E depois a gente tem a Bayer em vermelho, a Bayer é alemã, e depois a gente tem a BASF em verde. Então vejam, essas três juntas, né, se vocês olharem Syngenta, Bayer e BASF, elas controlam quase 50% da venda de agrotóxicos no mundo. E a Syngenta, então, foi comprada pela China, a Bayer e a BASF são alemãs. Então, a Alemanha, por meio das suas empresas, está controlando mais ou menos um terço, em torno de 30% do mercado da venda mundial de agrotóxicos. O próximo. Se a gente for olhar essas 5 empresas, essas 6 empresas, na verdade agora, gente, elas são 4. Por quê? Esses são os dados de 2017. Agora, a ChemChina, né, que é uma empresa chinesa, comprou a Syngenta e comprou a Adama. E a Bayer comprou a Monsanto. Então, na verdade, a gente tem 4 grandes empresas controlando 70% das vendas mundiais de agrotóxicos. Então, é um mercado ultra concentrado, aquilo que a gente chama de oligopólio. Algumas empresas controlando um setor inteiro da economia. O próximo, por favor. Então, aí, em termos de países, a gente vê a Alemanha controlando 34% desse mercado, a China 23% e os Estados Unidos 11%. Então, vejam, a União Europeia, ela controla, é quem mais controla a venda dessas substâncias. O próximo, por favor. E se a gente for olhar no Brasil, né? Poxa, o Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos, nós e os Estados Unidos revezamos no primeiro e a segunda posição em termos de toneladas usadas, e se a gente for pensar para onde vai tanto agrotóxico no Brasil, né? 52%, vejam nesse gráfico, a soja aparece em laranja, nesse lado direito, ocupa mais da metade do gráfico, 52% dos agrotóxicos vendidos no Brasil vão para a soja, depois para a cana-de-açúcar 11% e depois para o milho 10 e pouco por cento. E o algodão em quarto lugar. Então, se a gente for olhar, mais de 80% da venda, do volume de agrotóxicos no Brasil, vai para 4 culturas, soja, cana, milho e algodão. Justamente são culturas que estão voltadas para atender essa relação comercial que o Brasil está
está estabelecendo com os outros países, percebem? Então, se a gente for olhar a lógica do uso desse agrotóxico no Brasil, ele está vinculado não com a produção de alimentos, ele está vinculado com atender um interesse comercial dos grandes produtores, né, dos grandes latifundiários que produzem esses produtos aqui no Brasil, das empresas que comercializam esses produtos e, claro, evidentemente, depois dos países que vão consumir, eu destacaria a China, 80% da soja produzida no Brasil tem como destino a China, e em grande parte essa soja ela é utilizada para consumo animal, seja para ser consumido no Brasil, seja para ser consumido no exterior. Então, o que eu tenho dito muito há um bom tempo é que... Pode ir para o próximo, tudo bem. Aqui a gente tem eu coloquei em destaque que o Brasil é um dos principais exportadores de soja, cana-de-açúcar, o etanol feito da cana, café, suco de laranja, tabaco, milho, carne de boi e frango. Então, o que tem acontecido? Né? Esse lugar que o Brasil está ocupando na economia mundial, a Francisca colocou aí que triste essa situação, é um lugar triste, né? É um lugar triste, é um lugar que nos subordina na economia mundial. Por quê? Porque a gente exporta produtos básicos. E esses produtos básicos, né, como vocês sabem, eles têm baixíssimo valor agregado, eles valem pouco, precisa de muita soja para ter um valor alto, não se compara com as coisas que o Brasil importa da União Europeia, por exemplo, equipamentos eletrônicos, equipamentos de telefonia, máquinas, né, esses produtos que a gente importa da União Europeia, eles têm altíssimo valor, né? A gente sabe quando a gente vai comprar o quanto custa comprar um equipamento telefônico, uma televisão, enfim, seja lá o que for. É muito caro. Então, o que acontece é que o Brasil, nos últimos anos, ele se inseriu, ele se colocou na economia mundial dessa forma triste, ou seja, dessa forma subordinada. A gente vinha nas nossas exportações exportando muito mais produtos industrializados e menos produtos básicos, e depois isso inverteu no começo dos anos 2000. Agora a gente exporta muito mais produtos agropecuários e minérios e muito menos outros produtos. Então, isso tem um rebatimento enorme no nosso meio ambiente. Vejam esse mapa. Aqui a gente está comparando a área cultivada com eucalipto no Brasil e a área de alguns países da União Europeia. Vejam, a gente tem o equivalente a 2 Bélgicas e meia em eucalipto no Brasil. Quase um Portugal, praticamente uma Escócia, só em eucalipto. O próximo, por favor. A gente tem em cana-de-açúcar 3 Bélgicas e meia. A gente tem mais do que um Portugal. A gente tem uma Escócia e 1/3 só em cana-de-açúcar. Então, imaginem o quanto isso significa de empobrecimento da biodiversidade, da sociobiodiversidade. A gente está falando de monocultura. E esse último exemplo, que acho que é o mais, para mim, é o mais chocante, o mais emblemático deles, a gente tem em soja no Brasil o equivalente a quase 11 Bélgicas. 3 Portugais e meio, 4,2 Escócias. Vejam, é o tamanho de alguns países multiplicado apenas em soja. Então, isso que vocês estão vivendo na pele de vocês está relacionado com uma lógica do Brasil, com um projeto, entre aspas, de país, que não beneficia a população, que não nos beneficia de maneira nenhuma, não beneficia ninguém, nem a população rural, nem a população urbana, como eu vou procurar mostrar mais para frente. Beneficia apenas 3 classes. Quem é que esse projeto beneficia? Beneficia os grandes proprietários rurais, beneficia as grandes companhias que vendem esses produtos, são produtos que viraram commodities, né? Quer dizer, são produtos que são comercializados na Bolsa de Valores, e beneficia essas empresas que comercializam essas substâncias, os agrotóxicos e os fertilizantes químicos. A população em geral não é beneficiada. O trabalho no campo diminuiu. 1 milhão de postos de trabalho diminuíram no campo nos últimos 10 anos, no censo entre 2006 e 2017. Então, é um projeto que está em curso, digamos assim, a gente está vendo, e agora nos últimos 2 anos de forma muito clara, que não traz enriquecimento humano, não traz enriquecimento social, ambiental, de nenhum aspecto, só nos empobrece e só nos subordina. O próximo, por favor.
E aí, comparando com a Alemanha, eu fiz esse mapa porque quando eu fiz esse pós-doutorado na Escócia, eu conheci uma pessoa que é uma amiga, uma alemã, e ela dizia assim, Larissa, mas você comparar com a Bélgica não vale, né? Se ela fosse brasileira, ela diria assim, isso é marmelada, porque a Bélgica é um país muito pequeno. Né? Eu falei, então tá bom, então vamos comparar com a Alemanha. Então a Alemanha, todo mundo sabe, que é um país grande, né? Do ponto de vista das dimensões da Europa, é um país grande. A gente tem uma Alemanha só em soja no Brasil. Imaginem a Alemanha, uma Alemanha inteira só em soja. O próximo, por favor. Esse é um mapa que foi produzido por algumas ONGs, chamaram de República Tóxica da Soja, porque quando a gente vê só o Brasil, parece que uma vez isso, né? O Brasil é o quintal, né? Na verdade, o Brasil é o aterro sanitário dessas substâncias, isso tem acontecido, né? E não é só o Brasil, né, gente? Os outros países da América Latina também. Então, vejam, quando a gente vê um mapa da América do Sul, a gente vê que não tem fronteira para a soja, né? Não é uma realidade só do Brasil, é uma realidade do Uruguai, do Paraguai, da Argentina. Isso não para, né, no Brasil. A gente está vendo, como diria o Eduardo Galeano, a América Latina escolher a tragédia como destino. É isso que tem acontecido. E nesse mapa também fica mais claro, vocês conseguem ver o Piauí, essa expansão da soja também no Piauí. O próximo, por favor. Então, o que aconteceu nos últimos anos no Brasil? O cultivo de soja é o primeiro gráfico que aparece aí, ele aumentou muito, né? Quase dobrou a área de expansão de soja, a área de cana-de-açúcar aumentou 50%, e depois, na sequência, a gente tem arroz, feijão, trigo e mandioca, essa diminuição enorme. São os pilares da alimentação nacional, arroz, feijão, trigo e mandioca, com nuances, né, com diferenças, mas essa é a base da alimentação nacional, são os 4 pilares da alimentação nacional, e a gente vê a redução da área desses cultivos ao ponto do Brasil importar, faz 10 anos que o Brasil importa feijão. O próximo, por favor. Aqui, a evolução da área só de arroz e feijão, feijão em laranja e arroz em azul, vejam, o quanto diminuiu a área cultivada com esses 2 alimentos básicos, o símbolo da alimentação nacional, arroz e feijão. Então, por isso que eu disse no início, esses alimentos, eles estão deixando de ser alimento. O que está acontecendo é a agricultura, ela está se desvinculando do que ela tem em si, daquilo que a gente chama de valor de uso. O que é o valor de uso? É para aquilo que serve a coisa. A agricultura, ela se deslocou do valor de uso quando ela se separou do sentido da alimentação. Então, hoje, as terras estão destinadas à produção, Viviane, por isso que o quilo do feijão está quase R$10, exatamente, porque isso que tem acontecido, a gente não está, essa produção agrícola no Brasil, ela não está voltada para resolver a alimentação, para nos satisfazer, ela está voltada para uma produção de commodities, para uma produção de uma mercadoria que vai ser comercializada na Bolsa de Valores e que tanto faz se é trigo, se é soja, se é milho, ou se é minério de ferro, ou se é petróleo. Entendem? Então, a alimentação, nessa época que a gente está vivendo, da economia mundializada, ela deixa de ser alimentação, ela vira uma outra coisa. O alimento deixou de ser alimento. O alimento teve o seu sentido em si destituído, eliminado. Essa tem sido a lógica, esse tem sido, digamos, o projeto de país que a gente tem vivido, embora não é o projeto que nós queiramos, né? O próximo. Então, o que tem acontecido nos últimos anos é que o consumo de agrotóxicos no Brasil aumentou muitíssimo, aumentou mais de 25% entre 2012 e 2017. Então, eu costumo dizer, eu queria saber qual outro setor da economia aumentou tanto assim no Brasil. Nem a produção de soja aumentou tanto, acho que é muito bom ressaltar isso. E nem a área agrícola no Brasil cresceu na mesma proporção que cresceu a utilização de agrotóxicos. Então, a gente tem visto cada vez uma utilização mais e mais intensa dessas substâncias. O próximo, por favor. E isso tem tido um rebatimento enorme na saúde da população brasileira. A gente tem um mapa aqui de pessoas intoxicadas com agrotóxicos no Brasil, então os círculos, né, em cada estado são números absolutos, quantidade de pessoas que foram intoxicadas,
E as cores nos estados, a importância, digamos assim, desse número de pessoas intoxicadas em relação ao total da população do estado. Então, vejam, Piauí aí, ele está numa cor que é intermediária, né? Não quer dizer que tem poucos casos, quer dizer que esses casos, eles são pouco relatados. Eu vou mostrar para vocês já isso em números. O próximo, por favor, Berno. Entre 2007 e 2017, no Brasil, a gente teve 41 mil pessoas intoxicadas com agrotóxicos, o que dá uma média de 3.700 por ano, ou 10 pessoas por dia. Mas, na verdade, o próprio Ministério da Saúde calcula que para cada caso notificado, ou seja, para cada caso que o Ministério da Saúde tomou conhecimento que uma pessoa foi intoxicada, 50 outros casos nem chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde. Então, pode ser que ao invés de 41 mil pessoas, o que já é um absurdo, é possível que a gente tenha tido mais de 2 milhões de pessoas intoxicadas com agrotóxicos. Esses relatos que vocês estão trazendo, de coceira, são intoxicações. Então, é muito importante a gente ter em conta que muitas vezes quando a gente fala em alergia, a criança comeu não sei o que e teve alergia. Não é alergia, é intoxicação, é uma reação do corpo. Então, muitas vezes. Então, o que acontece é que a gente tem um quadro enorme de pessoas intoxicadas com agrotóxicos no Brasil. O próximo, por favor. Aqui a gente tem mortes por intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola. Então, uma parte dessas pessoas que se intoxicaram, elas morreram em função dessas intoxicações. As pessoas, há uma quantidade grande de pessoas que morreu intoxicada com agrotóxicos no Brasil. Vejam, Piauí aí aparece em maior destaque, inclusive, do que quando a gente viu o número de pessoas intoxicadas. Muita gente morrendo em função dessas intoxicações. O próximo. Veja, entre 2007 e 2014, 1.186 mortes por intoxicação por agrotóxicos, o que dá uma média de 148 mortes por ano, ou uma a cada 2 dias e meio. Eu atualizei esses dados, esse aqui não está aqui ainda, mas olhando os dados peguei 2009 a 2019, a gente aumentou o número de 2000, depois a partir de 2015 até 2019 aumentou muito. A gente tem agora uma pessoa morta a cada 2 dias por agrotóxico no Brasil. É uma quantidade enorme de pessoas, né? E, além do que, muitas vezes a gente não fica sabendo, em alguns casos, quando a morte estava associada à exposição por agrotóxico. Por quê? Porque tem muitas doenças que são provocadas por agrotóxicos e muitas vezes o serviço de saúde não é capaz ou não foi capaz de entender que aquela doença foi resultado de exposição a agrotóxicos. Isso é uma realidade que tem acontecido no Brasil e que a gente precisa olhar com muito cuidado. Próximo. Se a gente olha no Brasil qual é o agrotóxico mais vendido, vocês veem aí em laranja nesse gráfico o glifosato. Eu circulei ele ali na lista dos 10 mais vendidos. O que é o glifosato? Mostra o próximo, por favor, Berna. Glifosato é uma substância que foi utilizada nessa experiência. Vocês estão vendo as imagens dos ratos aí. Eu costumo dizer que eu não sou da área da saúde, eu posso ver os tumores nos ratos. É uma experiência que usou... os ratos foram alimentados com milho transgênico ou então com água contendo resíduo de glifosato. Então, o que é o glifosato? O glifosato é um herbicida. Normalmente, pelo menos aqui em São Paulo, os camponeses que eu conheço chamam esse herbicida de mata-mato. Talvez vocês chamem da mesma forma, eu não sei. E ele é o agrotóxico mais utilizado, mata-pasto, mais utilizado nos cultivos de soja. Então, essa soja transgênica no Brasil, uma boa parte dessa soja transgênica, Francisca está dizendo que na região dela, sim, é uma soja que foi uma soja mata-mato, uma soja que recebeu um gene de bactéria. Essa bactéria é resistente ao glifosato. Então, o que acontece? Cultiva-se a soja e quando as outras ervas vão nascer, quando as outras plantas vão nascer no meio do cultivo de soja, ao invés de fazer a capina, pulveriza o glifosato. Então, só a soja resiste, porque ela é uma soja resistente ao glifosato, passa veneno, essa soja não morre, e todas as outras plantas morrem. Também ele é utilizado como secante. Também,
no trigo, na soja, em outros, como secante, né? Em outros cultivos. Então, vejam, esse é o glifosato. Então, essa experiência, e depois outras também, mostrou que ele traz uma série de tumores, né? Tumores mamários nas mulheres, tumores do sistema gastrointestinal nos homens. Então, por isso, a partir de 2015, a Organização Mundial da Saúde admitiu que o glifosato é potencialmente cancerígeno para seres humanos e comprovadamente cancerígeno para animais mamíferos. Então, por causa disso, também alguns países da União Europeia já decidiram banir essa substância. E ele é largamente utilizado no Brasil, como vocês viram, mais de 1/3 do volume total de agrotóxicos comercializados no Brasil é justamente dessa substância. O próximo, por favor. Então, vejam, eu trouxe esse mapa de novo para chamar a atenção. Mais de 98% da soja no Brasil é GMO, ou seja, é transgênica, né? É organismo geneticamente modificado. Então, é como se a gente tivesse, no Brasil, uma Alemanha só em soja transgênica. O que isso significa? Uma área equivalente à Alemanha no Brasil recebendo essa substância, essa e outras substâncias. Então, isso tem um impacto ambiental e na saúde humana que é tremendo. Então, o glifosato, além de estar associado a câncer, está associado a outras doenças. Tem uma outra pesquisa feita com coelhos brancos machos, que foram também tratados com alimentação com algum resíduo de glifosato, e eles tiveram diminuição do peso deles, né, do peso corporal, diminuição da libido, diminuição das ejaculações, diminuição dos espermatozoides anormais diminuição do número total de espermatozoides e aumento dos espermatozoides anormais e mortos. Então, ele também tem um efeito muito negativo na reprodução humana também, né? Dos mamíferos, dos coelhos, com certeza, e dos seres humanos, provavelmente. Então, é disso que a gente está falando. Então, falar em uma Alemanha só em soja transgênica é falar em uma Alemanha que está recebendo, né? Uma área equivalente à Alemanha que está recebendo essas substâncias. O próximo. Depois eu deixei em destaque aí o acefato, a atrazina e o paraquat, que estão na lista dos 10 mais vendidos no Brasil. Por quê? Porque esses 3 são proibidos na União Europeia. Então, eu tenho mostrado essa simetria, essa lógica desigual, essa geografia desigual do uso de agrotóxicos. Então, a gente tem os países da União Europeia como aqueles que mais vendem agrotóxicos e eles exportam para outros países substâncias que são proibidas no próprio território. E a gente aceita no Brasil essas substâncias. O acefato ele é neurotóxico, a atrazina ela está associada a diversos tipos de câncer e o paraquat está ligado ao mal de Parkinson, entre outras doenças que essas 3 substâncias causam. Entendem? Então, eu tenho escrito isso de uma geografia da assimetria. É muito mais do que uma desigualdade, é um fosso. Sermos considerados não cidadãos. É como se a gente tivesse uma dupla humanidade. É como se fôssemos feitos de outro material, entendem? Então, é lógico que isso tem afeta quem está próximo dessas áreas, por isso que eu acho que é importante vocês chamarem depois eu queria, vocês chamarem a atenção disso, depois eu queria fazer uma sugestão, Berna, de vocês da universidade comporem o fórum estadual, depois eu posso fazer as conexões, eu não sei se vocês já fazem parte do Fórum Estadual de Combate a Agrotóxicos, acho importante envolver o Ministério Público nessas questões que a comunidade está vivendo, porque a gente estamos sujeitos a essas, é disso que a gente está falando. É a certeza da toxicidade dessas substâncias, a gente não tem dúvida, a gente tem certeza. Então, acho que é importante dar um passo nessa direção, acho que é uma parceria muito, muito, muito importante e promissora. O próximo. Aqui, uma comparação, além da gente usar substâncias que são proibidas na União Europeia, quando a gente compara o resíduo que a gente permite no Brasil e aquele que é permitido na União Europeia, é triste. De novo, vou usar essa palavra, triste, né? É deprimente. Por quê? Porque, vejam, aqui eu tenho o caso do brócolis e o malation. Malationa é um inseticida, é um desses que é utilizado nessas campanhas, nesses fumacês, né? Que acho que vocês conhecem.
esses fumacês que são utilizados para combater os mosquitos da dengue, zika, chikungunya, é a mesma substância, é um agrotóxico de uso agrícola, é um inseticida e larvicida. E ele é autorizado no brócolis no Brasil em níveis 250 vezes maiores do que os níveis autorizados na União Europeia. Então a gente olha isso e fala, não é possível que a gente continue a tolerar que somos o quê? Não é? É o lixo, né? Do mundo? É o que é isso, gente? Né? É um duplo padrão de humanidade? É isso mesmo? Né? Então, não é possível que o Brasil se insira na economia mundial da maneira que ele está se inserindo e nós sejamos o repositório desse tipo de substância. Então, esse é o caso do brócolis. O próximo, o feijão. A gente autoriza um resíduo de malationa no feijão no Brasil 400 vezes superior ao limite permitido na União Europeia. Se a gente vê uma alimentação básica de uma criança, a gente pega um exemplo de uma criança de 20 quilos, se comer 100 gramas de feijão num dia, dentro dos limites que são permitidos no Brasil dessa substância, ela extrapola o que o seu peso corporal poderia suportar. Entendem? Então, é disso que a gente está falando. Como 400 vezes maior se a gente está falando de uma substância, malationa, junto com o glifosato, foi classificado pela Organização das Nações Unidas, pela Organização Mundial da Saúde, como potencialmente cancerígeno para seres humanos também em 2015. E além da gente autorizar essa quantidade de limite maior, a gente não fiscaliza. O Brasil tem monitoramento, mas não tem fiscalização. Como diz um defensor público que eu admiro muito, que inclusive eu tenho um programa no canal Bob Fernandes, não sei se vocês conhecem, que se chama Agro e Tóxico. E em um dos programas eu entrevistei o defensor público chamado Marcelo Novaes, porque ele fez um estudo sobre esses subsídios. O Brasil, além de tudo isso que eu estou contando para vocês, ele dá subsídios de impostos para agrotóxicos. E o Marcelo foi fazendo essas contas, né? E o Marcelo costuma dizer o seguinte: monitorar não é fiscalizar, porque fiscalizar significa punir as inconformidades. E no Brasil a gente não fiscaliza resíduo de agrotóxico. Então, a gente vive, Tainara diz que acompanha, que bacana, obrigada, Tainara. A gente vive uma situação que é difícil a gente descrever sem usar adjetivo, né? A gente, em ciência, a gente precisa ser estrito, né? A gente precisa provar aquilo que a gente fala. Então, eu estou usando a palavra assimetria, mas a gente está falando de um fosso. A gente está falando de uma desigualdade que é incomparável, não é? É incomparável, é incomparável. Ela está em todos os níveis. O próximo. Aqui a água, né? A gente fala muitas vezes a população se preocupa com a alimentação, mas muitas vezes não se dá conta da água. A gente autoriza um resíduo de 2,4-D, que é uma substância que é também um herbicida, o segundo mais vendido no Brasil. Ele era uma das substâncias utilizadas na fabricação do agente laranja, aquela arma química utilizada nos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. A gente autoriza um resíduo dessa substância na água potável. É importante dizer isso. No Brasil, 300 vezes superior ao limite que é permitido na União Europeia. E o próximo exemplo, que é o do glifosato, que é aquele que vocês viram a fotografia da experiência com ratos. A gente autoriza na água no Brasil um resíduo dessa substância 5.000 vezes superior ao limite de resíduo dessa substância proibido na União Europeia. Então, vejam, essas imagens são infográficos, tá bom? Eu esqueci de dizer isso para vocês. Quer dizer que essas informações estão proporcionais. Esse restinho no fundo do tubo de ensaio representando a União Europeia foi multiplicado por 100 para chegar em um tubo de ensaio completo e multiplicado por tantos outros tubos que tem aí para poder representar o que é 5.000 vezes mais. Então, vejam, quando a gente está falando de uma substância tão tóxica, que é cancerígena, falar em permitir o dobro já é um absurdo, gente. O dobro é 100% mais. O que é falar em 5.000 vezes mais? Entendem? Então, é disso que a gente está falando. É desse nível de exposição. Então, a população rural, ela está mais exposta, mas, de qualquer forma, eu diria que há uma exposição crônica da população no Brasil como um todo a essas substâncias. O próximo. Para fechar, acho que uma das informações que mais me chocou mapear foi de bebês intoxicados.
Então, aqui a gente tem um mapa de bebês de 0 a 12 meses, acho que é muito importante fazer essa ressalva, ou seja, 12 meses, um aninho, né, gente? É a idade média que uma criança começa a andar. Então, a gente está falando de crianças que não andam e que estão intoxicadas com agrotóxicos no Brasil. Quantas crianças nessa faixa etária? É o próximo, por favor, para fechar, né? Minha fala. A gente teve, nesse período, entre 2007 e 2017, 514 bebês intoxicados com agrotóxicos de uso agrícola. Se a gente for considerar que para cada caso de intoxicação a gente tem 50 outros casos que possivelmente não chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde, é possível que nesse período a gente tenha tido mais de 25 mil bebês de 0 a 12 meses intoxicados com agrotóxico de uso agrícola. Então, vejam, são substâncias que não estão restritas ao universo do trabalho agrícola, o que já é catastrófico. Mas vejam, se os bebês estão sendo intoxicados, o que é um atentado à infância, né? Eu sempre gosto de falar, o Brasil é um país que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Brasil é um país, a gente se regozija, né? A gente se orgulha de tratar as crianças da maneira como a gente trata, não é? Com cuidado, com mimo, não é? Somos famosos por isso? Como é que a gente autoriza uma condição dessa? Isso é infanticídio. Eu fico tranquila de usar essa palavra infanticídio porque eu estou diante desses dados, são dados públicos, são dados do Ministério da Saúde. Então, para além disso, imaginem, se os bebês estão intoxicados desse jeito, o que dirá o restante da população? O que dirá os outros trabalhadores, os trabalhadores rurais ou as comunidades, como é o caso de vocês? Muito importante aqui a fala da professora Larissa, ela ressalta questões muito pertinentes, né? Traz uma reflexão que nos ajuda a compreender como se reproduz o modelo de agronegócio dominante no Brasil. E na nossa região aqui também do Baixo Jaguaribe, é um modelo baseado no uso intensivo de agrotóxicos, né? São agroquímicos que traz grandes impactos à saúde das pessoas, ao meio ambiente, enfim, a vida dos camponeses nos seus territórios, mas não apenas a vida desses camponeses, mas a toda a sociedade. Porque a partir do momento em que consumimos um alimento com altos níveis não recomendados de agrotóxico, a sociedade toda ela está suscetível de adoecimento. Nós estamos aqui na sala com o nosso convidado, o Renato Roseno, que é advogado, servidor público federal, deputado estadual em segundo mandato na Assembleia Legislativa do Ceará. Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, é membro do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Também é presidente do Comitê de Prevenção e Combate à Violência da ALCE. Vale ressaltar que o deputado Renato Roseno é grande defensor das questões ligadas ao meio ambiente, à saúde pública, e tem travado uma luta contra o uso indiscriminado de agrotóxicos no Ceará. Destacamos o momento em que vivenciamos um cenário no qual a bancada ruralista procura ampliar, né, a política de liberação de pesticidas que a atual legislação proíbe, né,
e continua, né, buscando manter as isenções para insumos agrícolas e sem regulamentações e controle. Com isso, dentro desse cenário, nós não podemos garantir, como garantia que um alimento saudável, sadio para a sociedade. Então, passo agora para o deputado Renato Rosendo. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite, professora Luceni, boa noite a todos e a todas que fazem o movimento M21. Eu aqui fico muito impactado com essa fala da professora Larissa Bombardier e queria, em primeiro lugar, me solidarizar. Né? A minha primeira palavra é de solidariedade. Solidariedade a todas as pessoas que são vítimas deste modelo destruidor, esse modelo ecocida, esse modelo que vem destruindo a nossa biodiversidade e que é concentrador de riqueza e, sobretudo, violento. Então, a figura de Zé Maria do Tomé, repetindo as palavras do nosso querido Michel Louvi, Zé Maria é um herói brasileiro, assim como da grandeza que é o Chico Mendes. Zé Maria, ele foi assassinado em razão da sua luta pela vida. E aqui estamos nós, na 10ª Semana Zé Maria do Tomé, para a gente fazer a memória, reivindicar justiça, mas, sobretudo, tocar a luta em frente. Então, a minha primeira palavra é de solidariedade. Segunda é de gratidão. É de gratidão porque eu sei que Zé Maria é a expressão de um conjunto de lutas que o forjaram e que forjam todo dia, né, aí na Chapada, centenas, milhares de lideranças, lutadores e lutadoras. Portanto, a minha palavra é de gratidão pela luta corajosa, destemida que vocês estão tocando e que nós podemos dar uma contribuição na qualidade de aliados, mas sem dúvida alguma, o primeiro lugar é o lugar de quem está no território. Portanto, a minha segunda reflexão a minha segunda palavra é de gratidão. E a terceira é de revolta, né? Profunda revolta. Eu já tive várias vezes com a professora Larissa. Ela esteve conosco na Assembleia Legislativa do Ceará por ocasião do lançamento do Atlas dos Agrotóxicos. Ela, inclusive, foi uma pessoa importante, junto com a professora Raquel Rigoto, em que conversamos demoradamente com vários parlamentares no processo de convencimento da Lei Zé Maria do Tomé. A professora Larissa, ela vem sendo perseguida, né, ameaçada, assediada pela qualidade da sua ciência, que é uma ciência rigorosa, mas também porque é uma ciência que guarda uma conexão muito grande com o território e que contradiz, obviamente, os interesses do agronegócio. Por isso que ela se viu obrigada a mudar de país. Portanto, eu queria também aqui apoiar, me solidarizar, abraçar a professora Larissa. Quantos professores e professoras. Estamos aqui com vários professores e professoras da Fafidam, da UES em geral, do IFCE, vi aqui nos comentários, professores da educação básica, professores das universidades que nós temos no Estado, e que têm se dedicado a construir um conhecimento voltado, sobretudo, para a emancipação, para a preservação do meio ambiente, para a reforma agrária popular e ecológica, para a necessidade de produção de alimentos saudáveis. Então, em nome da Larissa, eu também aqui quero abraçar a todos e a todas. Bom, eu quero, na minha fala, dialogar muito com a fala da professora Larissa. Eu queria falar um pouquinho deste modelo, este modelo que vem sendo desenvolvido no mundo, sobretudo a partir do final da Segunda Guerra Mundial,
né, essa ideia de uma chamada Revolução Verde, que de verde tem muito pouco, né? Quero falar um pouco desse modelo, como talvez hoje ele vinculado, né, mais estreitamente com o rentismo, ou seja, a professora Larissa colocou, né, a mudança do perfil da economia brasileira e latino-americana, sobretudo para um perfil agroexportador. Isso está muito vinculado com o processo de rentismo, ou seja, a financiarização da economia, ela está muito ancorada, né, nessas commodities. Não à toa, uma boa parte destas empresas lançam títulos, né, no mercado financeiro, lançam papéis no mercado financeiro, emitem debêntures. Inclusive ela citou um estudo do professor, do Dr. Marcelo Novaes. Marcelo, inclusive, faz esse alerta, né? As grandes indústrias não pagam imposto e ainda lucram no mercado financeiro. Então, quero falar um pouquinho do modelo. Quero falar da luta, obviamente, contra esse modelo, que desde da ausência de tributação, da manutenção de métodos de aplicação, como por exemplo, da pulverização aérea, que foi uma grande vitória do Ceará, e é um exemplo para todo o Brasil, a Lei Zé Maria do Tomé, 16.820. Quero falar das iniciativas que a gente tem dado nessa luta pela vida e contra o agrotóxico. E quero terminar, em especial, fazendo um alerta sobre o processo atual, né, que tá acontecendo, né, a partir do governo Bolsonaro, com o chamado pacote do veneno. Então, eu queria me deter nesses três momentos, né? Bom, como eu já falei, a ideia de uma revolução verde, na verdade de verde tem muito pouco, é a formatação de um conjunto de tecnologias para a produção agrícola, para um processo de choque capitalista, em que a produção agrícola se aproxima cada vez mais à lógica da indústria. Você tem cultivos de grandes áreas, de monocultura, com larga utilização de fertilizantes, a grande maioria de petroquímicos, portanto, né, a partir da indústria do petróleo, com a utilização em larga escala de maquinização, ou seja, automação, muita máquina, substituindo o trabalho humano, e a utilização de agrotóxicos. Esse modelo ele foi vendido para o mundo como se fosse uma possibilidade de matar a fome do mundo. A primeira coisa é, a fome ela é social, não é por causa da falta da produção de alimentos. O planeta tem toda a condição de produzir alimentos saudáveis para toda a população sem fazer uso dessa gigantesca quantidade de petroquímicos, de fertilizantes, através de monocultura, com muita automação, né, de máquinas, e também com a utilização em larga escala de venenos. Na verdade, o capitalismo central, os países centrais, né, em especial a indústria da química fina, a indústria dos agroquímicos, a indústria dos petroquímicos, foram indústrias que se conjugaram e, em especial, colonizaram outros territórios do planeta com esta ideia de aumento da produtividade para combater a fome do mundo. Então, assim, na verdade, é uma narrativa cínica, né? O que está por trás disso, obviamente, colonização dos países, ou uma neocolonização dos países, expropriação dos territórios, destruição das culturas agrícolas tradicionais, destruição do campesinato, destruição do modo camponês de vida e de produção, e, obviamente, a consequência desses 70 anos já deste modelo é um meio ambiente destruído, empobrecimento dos solos, né, extinção de várias espécies, empobrecimento da nossa biodiversidade e assujeitamento dos povos, destruição do campesinato, inserção, né, subalternizada dos países. Esse mapa da América Latina que Larissa nos trouxe é um pouco isso, né? Em especial a América Latina e a África passam por esse processo, um processo que alguns chamam de neocolonialismo, de neocolonização. Ou seja, essas empresas, cujas matrizes são as matrizes do capitalismo central, elas colonizam os nossos territórios a partir da utilização desse ferramental e dessa ideia. E só faz isso a partir de muito investimento estatal. Onde é que entra o poder público aí? É o capitalismo à prova de risco, né?
Quando o camponês tem uma série de riscos para produzir, o pequeno agricultor tem uma série de riscos para produzir, ele não tem mercado assegurado, ele não tem preço mínimo assegurado, né, ele não tem estoque, né, regulador para manter o preço quando a produtividade aumenta. Você veja, por exemplo, qual é a sazonalidade dos preços, né, da fava, do feijão, do milho, do feijão verde. No momento em que ele precisaria, sobretudo, de estoques reguladores para manter o preço, né, as autoridades, os poderes estatais não socorrem o pequeno agricultor. Por que eu digo que esse modelo, né, do agroquímico, dessa tecnologia, ele só sobrevive com o Estado? Bom, a partir de 3 variáveis. A primeira variável é a variável de subsídio, né? Se você olha, por exemplo, no caso brasileiro, né, o agronegócio ele tem rigorosamente, a cada ano, 10 vezes mais subsídio direto do Estado para o grande agronegócio do que a pequena agricultura, do que a agricultura familiar. Então, a primeira via é a do subsídio direto. A segunda é a da isenção tributária. Veja, no caso do Brasil, dos impostos estaduais, o ICMS ele deixou de ser cobrado em 16 estados totalmente para os agrotóxicos desde 1997. Nós temos aí, né, 24 anos do Convênio 100, que é o convênio que permitiu a isenção dos agrotóxicos. Portanto, é um subsídio, né, por via tributária. Se você vai na farmácia da esquina, se você comprar aspirina, se você comprar ácido acetil salicílico, né, você vai pagar imposto no preço daquele produto. Se você for comprar glifosato, que é esse, né, o herbicida mais consumido do Brasil, aqui no Ceará, você vai pagar zero de ICMS. Eu estou falando de impostos estaduais, porque tem a isenção ainda de IPI, né, para esses produtos. Portanto, isenções federais e isenções estaduais, né? Não se tem corretamente, digamos assim, o rombo real nas contas públicas daquilo que se deixa de arrecadar. Alguns estimam cerca de 20 bilhões de reais anuais em impostos federais e estaduais somados, que deixam de ser pagos pelo agronegócio na indústria do agrotóxico. Portanto, você tem subsídio direto, isenção, tributação, né, uma série de benefícios tarifários, e você tem a aquisição de infraestrutura. Hoje mesmo, o Ministério da Infraestrutura estava colocando mais bilhões de reais na Ferrogrão, que é aquela ferrovia, para escoar os grãos até os portos amazônicos, saindo do Mato Grosso, cortando a Amazônia, chegando, né, até os portos amazônicos. Ou seja, sai do Mato Grosso, vai até o Mato Piba, né, que é essa nova fronteira agrícola brasileira, nova fronteira do agronegócio, atravessa o Mato Piba para chegar à exportação pelo Oceano Atlântico. Bom, o que nos cabe, né, nessa luta? Isso que o Larissa já colocou. Nós temos que denunciar o modelo. O modelo está errado. O modelo concentra a riqueza, mata o meio ambiente, mata os seres humanos. Portanto, ele é socialmente indefensável, porque ele concentra muita riqueza, ele não gera, né, ele não gera trabalho, ele não distribui renda, ele, na verdade, ele é um grande concentrador de riqueza. Você olha o número de empregos, né, produzidos por hectare, você vai ver que é baixíssimo. Se você olha, na verdade, inclusive que a agricultura familiar tem uma capacidade de gerar muito mais trabalho, né, beneficiando um maior número de pessoas. É socialmente indefensável, é ambientalmente indefensável, pela morte da biodiversidade, contaminação dos nossos mananciais hídricos, né, e pela produção em larga escala de doença. Há uma tese de doutorado de um pesquisador Fiocruz que dá conta de que cada dólar gasto, né, em agrotóxico no Brasil, o SUS gasta $1,02, $1,20 para os tratamentos de intoxicação. Os mapas de intoxicação estão aí. Para onde vão todos esses seres humanos intoxicados? Eles não vão para a rede particular. Não são pessoas, são camponeses. São pessoas que são SUS exclusivas, SUS dependentes, e vão para o SUS. Ou seja, o Estado banca a infraestrutura, subsidia as culturas, isenta o agrotóxico e cuida do paciente. E isso não mata a fome. Porque a fome voltou, porque a fome é social. A fome não é
fruto da ausência de produção de alimentos. Até porque quem alimenta, de fato, o brasileiro é a agricultura familiar. Os dados aqui já foram colocados. Na verdade, a nossa área de soja e cana-de-açúcar, né, é basicamente para a exportação e para a produção de ração animal, que também vai ser exportada. Né? Os produtos da pecuária, é a exportação de suíno, a exportação de gado de corte, né, de bovinos. Portanto, é essa lógica do agronegócio que ela expropria e ela desterritorializa. E ela também vai matando as culturas. A cultura camponesa, você vê o surgimento de um proletariado rural, né, com altíssimos níveis de expropriação, exploração e adoecimento. Foi por isso que o Zé Maria, né, lutou, e a luta que fez com que o agronegócio o matasse. Porque a luta era contra a pulverização aérea de agrotóxicos, não era contra o agrotóxico, mas era a luta por terra e água. Porque todos vocês que estão aqui, compreendem que há um processo de desterritorialização, um processo de destruição da cultura camponesa, que começa, primeiro, pela retirada do domínio do campesinato sobre as suas terras, que são historicamente ocupadas. Bom, então, primeira coisa é denunciar o modelo. Né? O agro não é pop, o agro mata. O agro não é pop, o agro mata. Então, e o agro ele tem muita força política, ainda nesse aspecto de denúncia do modelo. Não é à toa que o agronegócio vai desembarcar desde o primeiro momento nessa fração do fascismo brasileiro, que é o bolsonarismo. Você pode ver que a musa do veneno, né, vira ministra do governo Bolsonaro. Não à toa, Bolsonaro ele já permitiu a liberação de mais de 1.137 agrotóxicos nesses 3 anos. É um processo. Não à toa, o pacote do veneno foi aprovado em comissão especial lá, né, em contraposição, inclusive, ao PNAR, ao Programa Nacional, né, para a Redução dos Agrotóxicos. Você tem um pacote do veneno que é uma loucura. A gente, no Brasil, né, tem que denunciar, obviamente, esse modelo e a força política que esse modelo tem. Porque o modelo, obviamente, ele é indefensável, dentre outras coisas, porque ele se utiliza, né, de todos esses artifícios. E mais, assim, ele pratica os chamados duplos padrões. Ele pratica no Brasil aquilo que ele não pratica na Europa. Ou seja, o Brasil vende uma série de produtos que já foram banidos. Né? Vou dar um exemplo, os neonicotinoides, que estão matando as abelhas. Né? Nós temos já 5 neonicotinoides banidos em toda a União Europeia, né? E também no Canadá, para dar esses 2 exemplos. E aqui no Brasil, nós continuamos vendendo neonicotinoides. Bom, qual é a nossa agenda no parlamento? Né? É uma agenda que tem que estar necessariamente conectada com essa luta por um outro modelo, que é o modelo do que a gente chama de transição agroecológica. Então, a nossa luta ela vai em 3 vertentes. A primeira é essa, de denunciar o modelo, dizer, olha, nós precisamos apoiar a transição agroecológica, a reforma agrária ecológica e camponesa, popular, né? Nós precisamos fazer a transição agroecológica. Primeiro ponto, nós temos que começar a cobrar imposto de veneno. Não tem sentido os venenos não serem tributados. Nós, o nosso partido, temos uma ação direta de inconstitucionalidade, né? O pessoal tramitando no STF, o voto do relator Fachin foi favorável à nossa ação, em que foi uma ação inclusive feita, né, por advogados e advogadas aqui do Estado do Ceará. Eu queria destacar a contribuição do nosso querido companheiro João Alfredo, da doutora Giovana, assessora do nosso mandato, professora Thalita, né, todos perfilados também na Comissão de Direito Ambiental da OAB. Essa ação foi elaborada aqui, levada ao Supremo Tribunal Federal por iniciativa do nosso partido, tem um voto favorável do relator. Agora, né, foram pedidas vistas e agora o julgamento está parado. É fundamental dizer, é inconstitucional isentar veneno. Porque a isenção ela tem que obedecer a um princípio da seletividade. Você isenta aquilo que você quer promover. Portanto, não tem sentido isentar aquilo que é contra a saúde pública, que causa câncer, né, que mata as pessoas, que intoxica, que mata a água, que mata o solo, que mata a nossa biodiversidade. Por isso, a primeira via é essa. É necessário cobrar imposto dos venenos, porque a isenção tributária ela é vergonhosa, aética, monstruosa. Uma segunda luta é o banimento dos banidos. Por exemplo, aqui na Assembleia do Ceará, estou com 2 projetos para banir
neonicotinoides, que são exatamente esses. Qual é o nosso argumento? Esse argumento que a Larissa já colocou. Bom, por que é banido no país onde está localizada a matriz e é comercializado aqui? As abelhas de lá são mais frágeis, porventura, do que as abelhas aqui? Os seres humanos lá são mais frágeis do que os aqui? Não. É óbvio que não. Portanto, é necessário a gente ter e aí a nossa demanda de regulação, a nossa demanda de legislação com maior peso, com maior regulação, e a gente tem que começar pelo banimento dos banidos. Terceiro, né, foi uma conquista super importante que só foi possível graças à aliança dos movimentos sociais. Aqui eu queria destacar o M21, né, todos os movimentos que estão, né, abraçados no M21, o MST, né, as instituições. Essa aliança de movimento social com a ciência, com a academia, né, com a academia rigorosa e que é eticamente, né, posicionada no seu tempo, no seu território, conseguiram a pressão política necessária para a gente conseguir a aprovação da lei Zé Maria do Tomé, que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos. Não à toa, o agronegócio ele está tentando derrubar a nossa lei também no STF. Né? A Confederação Nacional da Agricultura entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a nossa lei. Tem uma série de entidades do agronegócio que estão atacando a nossa lei. Por quê? Porque, obviamente, eles não querem que outros estados reproduzam uma lei igual, que proíbe a pulverização aérea dos agrotóxicos, que proíbe a chuva de veneno. Por isso que é tão importante defender a lei, né, a lei Zé Maria do Tomé. Isso para nós é um ponto crucial, um ponto fundamental. Por isso é tão importante, inclusive, a Semana Zé Maria do Tomé, que hoje, né, através de uma lei de nossa autoria, é um evento oficial do Estado do Ceará. A Semana Zé Maria do Tomé é um evento oficial do calendário de eventos oficial do Estado do Ceará. Isso é super importante, conquista nossa, comum, de todos nós, do ano 21. Portanto, mais regulação, tributação e vedação das piores práticas. Um quarto movimento é o movimento da transição agroecológica. Nós conseguimos, por exemplo, a isenção de todos os produtos produzidos sem agrotóxicos, né, e certificados. Né? Nós estamos lutando agora para facilitar os processos de certificação. Mas foi super importante a gente ter colocado na lei do ICMS, né, uma emenda que isenta os orgânicos certificados. Eu sei que a certificação é inacessível para gigantesca parcela dos trabalhadores rurais, do campesinato, da agricultura familiar. Mas foi um passo importante para a gente fazer um contraponto. Olha, não tem sentido não isentar, por exemplo, a produção de alimentos saudáveis. Né? São passos que a gente tem que dar nessa transição agroecológica a que eu fiz referência. Até porque o alimento brasileiro é indiscutivelmente, né, a agricultura familiar. A garantia de compra, que a gente tem lutado muito também, o escoamento, ou seja, as compras institucionais regulares, para manterem, obviamente, a segurança das comunidades, a segurança do campesinato, a segurança da agricultura familiar, a garantia do acesso à terra e à água. Por que você tem uma infraestrutura gigantesca na Chapada do Apuji para garantir ao agronegócio? E essa infraestrutura, por exemplo, não é equiparada quando você vai analisar as seguranças que, porventura, seriam dadas à pequena agricultura e ao campesinato. Portanto, né, são esses quatro movimentos que nós estamos tentando fazer nessa luta pela vida e contra o agrotóxico. Agora, aí eu vou para o meu último movimento, nada acontece se não tiver auto-organização no território. Né? Eu vou repetir aqui uma expressão que o Grupo Tramas, né, a professora Raquel Rigoto, né, elaboraram e avançaram muito nesse conceito, a pedagogia do território. É absolutamente imprescindível, né? Por isso é tão importante, né, organizações como a FAFIDAN estarem aliadas aos movimentos sociais. É absolutamente imprescindível a pedagogia do território. O território auto-organizado é que ele resiste, ele se levanta,
se reconhece, estabelece a resistência e caminha a transição agroecológica. Portanto, todas essas lutas que nós estamos fazendo aqui, do banimento dos banidos, banimento da pulverização aérea, formas de transição agroecológica, só tem sentido naquele lugar em que nós ocupamos hoje, né, de um pequeno pedaço minoritário, né, nós somos uma minoria absoluta na institucionalidade, só tem sentido se ele estiver conectado com o território, se ele estiver conectado com as lutas. A gente só vai vencer, né, esse autoritarismo, onde um dos seus braços, ou melhor, um dos seus pilares é o agronegócio, se os territórios estiverem muito fortalecidos. Por isso é absolutamente importante a memória de Zé Maria do Tomé, através da semana e do M21, no sentido de fortalecer a luta camponesa e popular, fortalecer as instituições que estão aqui todas, né, do movimento social, da academia, nesta aliança, que são absolutamente fundamentais para essa nossa luta. Portanto, eu queria deixar, né, essas observações e, sobretudo, terminar com uma palavra de esperança. A rejeição ao pacote do veneno foi muito grande. Não à toa, o presidente da Câmara, à época, o Rodrigo Maia, ele não colocou para votar o pacote do veneno no plenário, porque houve uma repercussão muito grande. Há parcelas cada vez maiores da sociedade antenadas com o tema da alimentação, dos alimentos saudáveis, né? Setores urbanos passam a compreender que o que eles estão comendo é fruto da agricultura familiar e que a agricultura familiar está sendo violentada, muitas vezes violentada de morte, como foi o caso de Zé Maria, porque em razão do modelo crescente do agrotóxico. Portanto, é muito importante manter circuitos de comunicação muito amplos. O PL do veneno, o pacote do veneno, não foi aprovado. Isso é uma vitória da sociedade brasileira. O pacote do veneno não foi aprovado. Agora, o Arthur Lira quer voltar a tramitar o pacote do veneno. Nós temos que voltar a toda a carga para limitar essa tramitação e extinguir essa iniciativa desse libera geral do pacote de veneno. Vamos lembrar que essas nossas pequenas vitórias elas têm que ser celebradas também, como uma vitória que foi feita aqui. Um processo de licenciamento ambiental aqui do estado do Ceará liberaria de licenciamento ambiental as propriedades de até 30 hectares que fazem uso de agrotóxico. Nós sabemos que, por exemplo, a depender do território, 30 hectares é muita terra. Se você pega, por exemplo, as terras juntas, 30 hectares é muita terra, sobretudo para determinadas produções. E isso estaria liberado. Graças a uma ADIM nossa também, do PSOL, foi uma pequena vitória, mas muito significativa. Portanto, eu queria terminar também falando dessas nossas pequenas vitórias, né? Nós temos um momento agora de muito luto, de muita tristeza, de um governo ecocida e genocida, um governo que alimenta o que há de pior, inclusive, no agronegócio, a milicianização dos territórios rurais, não à toa a liberação em larga escala de armamento, que o Senado não teve coragem de barrar para armar os territórios rurais, para armar o agronegócio. É isso que está por trás daqueles 4 decretos que o Bolsonaro editou ainda em fevereiro desse ano, que começaram a vigorar na segunda-feira retrasada. Portanto, para nós é muito importante manter alerta, né, à movimentação social e entender que estas lutas que estão acontecendo nos territórios estão vinculadas, obviamente, a toda essa ordem autoritária global que nós estamos vendo hoje no Brasil, que junta autoritarismo, financiarização, agronegócio, né, exportação, né, de commodities, mais violência no campo, destituição de direitos. Portanto, só tem um caminho, é a luta, é a luta, é a luta, e o respeito àqueles que, inclusive, deram a sua vida para a luta. Então, mais uma vez, eu quero abraçar todos e a todas da Chapada, do M21, do Vale, mas eu queria muito especialmente agora abraçar a família do Zé Maria e terminar minha fala em homenagem a este herói brasileiro. Estamos aqui graças e pelo Zé Maria, muito inspirados pelo seu martírio e pela sua vida. Estamos aqui porque tentaram calar a sua voz, mas não sabem eles que
As vozes da justiça e da liberdade não podem ser silenciadas. O Zé Maria vive hoje, na memória das lutas e nas lutas perenes por uma reforma agrária popular, ecológica e camponesa. Viva a reforma agrária, viva a agroecologia, viva o Zé Maria do Tomé. Obrigado. Professora Luciane está sem áudio. Seu microfone está desligado. Desculpa. Muito obrigada, deputado Renato Roseno. A sua fala foi muito esclarecedora. Gostaria de fazer aqui o registro de algumas instituições presentes. Paulo Giovanni, da assessoria do Renato Roseno, Resistência Feminista e Mulheres do PSOL, Limoeiro do Norte, Acampamento Zé Maria do Tomé, Grupo de Mulheres Mãos que Cria, também do Acampamento Zé Maria do Tomé. Chegaram aqui também alguns comentários, né? Zeusa Freitas diz: o Brasil reproduz a perversa lógica da infrutífera produção da monocultura do grande capital, em detrimento da agricultura familiar, que bota comida nas nossas mesas todos os dias. A Clara Andrade também fez o seguinte comentário: o Brasil vai na contramão do mundo, liberando inúmeros agrotóxicos. Temos que lidar com isso. O vírus é esse governo genocida. Professora Sandra Gadelha: Larissa é uma pesquisadora corajosa nas denúncias que aponta sobre os malefícios do agrotóxico. Rafael Cruz: revoltante. Somos tratados pelo Estado e pelo agronegócio como sub-humanos, ao menos que isso. Melina Gomes: todo o apoio e solidariedade que a Larissa vem sofrendo. Parabéns e obrigada pela fala e por sua coragem. Professora Sandra Gadelha: Renato Roseno nos representa, um aliado na luta contra os agrotóxicos. Paulo Giovanni: o agrotóxico contamina o solo, a água, a flora, a fauna, o ar, os alimentos e o ser humano. Professor Hernande Mendes, do Maio, US: na luta contra esta racionalidade destrutiva do progresso que empobrece a terra, o meio ambiente, a biodiversidade, o ar, a cultura e o modo de vida camponês. Valeu, Renato Roseno. E não chegou aqui nenhuma pergunta para o Renato, até o momento. Professora, temos duas. Dá um confere, por favor. Chegou agora, nesse momento. Muito bem. Chegou agora, exatamente. Acabei de receber. Do Hernande. Larissa e Renato,
A Larissa, no caso, não vai poder responder, né? Porque ela não está na sala virtual, só o deputado Renato Rosendo. Larissa e Renato, gostaria de saber se as ideias de desenvolvimento, de progresso, de modernidade, arguídas pelas elites brasileiras, inclusive as vinculadas ao agronegócio, ainda têm possibilidade de responder aos anseios de camponeses e camponesas. A professora Sandra Gadelha. Deputado Renato Rosendo, a articulação das universidades com os movimentos sociais fortalece a luta nos territórios. Como fortalecer as universidades estaduais para essas ações? Nunca tivemos editais para projetos de extensão e mesmo o percentual destinado à pesquisa na FUNCAP ainda está aquém do determinado na comissão estadual. Vamos fazer uma proposta para a FUNCAP? São questões direcionadas ao deputado Renato Rosendo. Renato, está conseguindo ouvir? Professora, só consegui ouvir agora. Pois eu vou repetir aqui as questões que foram trazidas para você. O professor Hernandes Mendes pergunta para Larissa e Renato. Gostaria de saber se as ideias de desenvolvimento, de progresso, de modernidade, produtividades e inovações tecnológicas, arguída pelas elites brasileiras, inclusivas, vinculadas ao agronegócio, ainda tem possibilidade de responder aos anseios de camponeses e camponesas. Não, certamente não. Uma outra questão da professora Sandra Gadelha. Deputado Renato Rosendo. E as articulações das universidades com os movimentos sociais fortalecem a luta nos territórios. Como fortalecer as universidades estaduais para essas ações? Nunca tivemos editais para projeto de extensão e mesmo o percentual destinado à pesquisa na FUNCAP ainda está aquém do determinado na Constituição Estadual. Vamos fazer uma proposta para a FUNCAP, deputado? Sim. Bom, eu tenho quanto tempo, professora? Só temos até o momento essas duas perguntas, então fique à vontade. Não, professor, na verdade, assim, então eu fiz uma fala mais sintética na minha primeira intervenção, eu quero agora me permitir a essas conexões. Bom, eu vou enfrentar primeiro esse problema que o nosso querido Hernandes levanta, né? Tem uma obra fundamental de uma orientanda do Florestan Fernandes, onde eles vão enfrentar o que é o conceito de desenvolvimento, né? Na prática, o que num país como o nosso, historicamente, se constituiu como desenvolvimento? Mais capitalismo. Havia uma expressão que uma autoridade pública do estado do Ceará chamava de santa poeira do desenvolvimento. Ou seja, a ideia
né, de que desenvolvimento é uma coisa boa, né, na economia, ela está muito assentada de que o nosso problema da pobreza não é a desigualdade, é a falta de capitalismo. Então, vamos trazer capitalismo para mais capitalismo para o semiárido, vamos trazer mais capitalismo para o campo, mais capitalismo para... Né, isso quer dizer, na verdade, isso tem na verdade, representado historicamente mais exploração, mais expropriação, ou seja, você tem mais exploração dos trabalhadores, mais expropriação de suas terras, mais destruição ambiental, mais assujeitamento dos povos, destruição das culturas, né, camponesas, em todos os seus aspectos, da música, as tecnologias, né, socialmente robustas do campesinato, as tecnologias socialmente relevantes do campesinato, por exemplo. Isso tudo passa a ser destruído e você gera zonas sacrificiais. Esse é um conceito que eu acho muito importante nesse debate aqui. O que é zona sacrificial? Em nome do tal do desenvolvimento, que nada mais é do que crescimento capitalista, né? Por isso, o desenvolvimentismo como ideologia, eu sugiro muito a leitura desta obra, que vai pegar, sobretudo, de JK e JQ, ou seja, do Juscelino ao Jânio. Né? O desenvolvimentismo, como uma ideologia, quer abrir as portas e ampliar a legitimidade das práticas capitalistas que se impõem nos territórios, às custas, obviamente, de todos esses aspectos negativos a que eu já fiz referência. Não vou repetir. A exploração, a expropriação, né, e o ecocídio. Portanto, você tem, na prática, né, um modelo que ele só sobrevive mediante poupuda intervenção estatal. São muito engraçados os liberais brasileiros, né? Eles, na verdade, querem diminuir o Estado para os pobres, eles querem aumentar o Estado para os ricos. Né? Seja pela via da isenção tributária, seja pela via dos investimentos em infraestrutura, seja pela via dos benefícios tarifários. Então, o Hernandes, eu tenho certeza absoluta que ele há de concordar comigo. Né? Essa ideologia do desenvolvimento ela é antagônica aos interesses das maiorias sociais. Quais são os interesses das maiorias sociais? Acesso à terra, acesso à água, condições de produção, respeito às suas culturas, né? Acesso a tecnologias socialmente relevantes, porque você o campesinato não quer tecnologia? Tem tecnologias socialmente relevantes. A tecnologia da cisterna de placa é uma tecnologia socialmente relevante, socialmente muito robusta. Né? As barragens subterrâneas, por exemplo, né? Os métodos ancestrais, né? de cuidado, por exemplo, muitos deles são muito relevantes. Outros, então, é óbvio que há um antagonismo entre os interesses das maiorias sociais e os interesses do agronegócio. Não tem saída nesse antagonismo. A única saída é sair dele, é sair desse modelo, é ir para a transição agroecológica. E é fundamental ter universidade. Aí eu vou falar com a professora Sandra. A quem serve? Vamos pensar o seguinte, o Ceará tem 3 universidades públicas estaduais e 3 universidades públicas federais. Nós temos 6 universidades públicas. Né? 75% dos nossos licenciados saem das universidades públicas, das estaduais. Ou seja, se você for para qualquer uma das 730 escolas da rede de ensino médio pública da SEDUC, você vai encontrar obrigatoriamente um egresso da URCA, da UV e da UES. Se você for aí para uma escola pública no Limoeiro, você vai encontrar um egresso da FAFIDAN. Então, a nossa universidade ela é fundamental para a educação. Mas uma outra coisa é o seu enraizamento territorial. Aí eu concordo muito com o que a Sandra colocou. Nós temos que fortalecer, e a gente tem que fortalecer mediante concurso público, progressão das carreiras, mais assistência estudantil, porque o estudante da universidade pública estadual é o estudante mais pauperizado, inclusive. Ele depende, agora, na pandemia, né, sem os restaurantes universitários, muitos estudantes literalmente ficaram sem ter o que comer, porque o acesso ao restaurante universitário ele era fundamental. Portanto, mais assistência estudantil, mais concursos para efetivos, o número de efetivos, concurso para técnicos, as progressões. E o ponto que a professora Sandra levanta. Nós precisamos de verba para pesquisa. Né? Veja, pesquisas como essa que são feitas, né, pela professora Larissa, inclusive com várias participações aqui do Ceará, né,
E as próprias pesquisas desenvolvidas na Fafidam, no MAI, por exemplo, né, na educação, todas elas robustecem, né, a nossa compreensão dos problemas do território, nosso enraizamento com o território, e fortalecem quem está no território para estratégias de transição e de resistência. Portanto, eu tenho absoluta concordância com o que a Sandra coloca, na necessidade da gente ampliar recursos da FUNCAP. Essa tem sido uma luta nossa. Respeitar o que diz a Constituição do Estado, né? Estávamos quase chegando ao limite constitucional mínimo para a FUNCAP e, sobretudo, permitir que as universidades públicas e estaduais acessem, né, recursos para pesquisa e extensão. Veja, os trabalhos de extensão da Fafidam, da UES como um todo, eles são essenciais na compreensão do nosso... O que seria o Ceará? O que seria o Ceará sem a UES? Você já pensava sobre isso? O que seria o Ceará? O que seria Limoeiro? O que seria o Vale sem a Fafidam? Você já pensaram sobre isso? Veja, no número de impactados, né, do ponto de vista das suas vidas, do acesso ao conhecimento, da alteração de trajetórias. Veja, são trajetórias de vida profundamente impactadas, né, e os territórios são profundamente, né, impactados. A luta social do Vale do Jaguaribe, todas as lutas sociais são profundamente impactadas pela presença das universidades públicas, sejam as federais ou as estaduais, é óbvio. Né? Veja, esse encontro, eu acabei de dizer isso na minha primeira intervenção, a Lei Zé Maria do Tomé, a Lei 16.820, ela só foi possível graças a essa junção de produção rigorosa de evidências científicas com o pé no território. Uma coisa sem a outra não nos garantiriam a vitória. O que nos permitiu a vitória foi demonstrar o território resiste contra a chuva de veneno. E a chuva de veneno mata. Por isso. Está aqui os dados. Sem essa aliança, né, nós não teríamos garantido que o estado do Ceará é o primeiro, né, estado do país a ter uma lei estadual banindo a pulverização aérea de agrotóxicos. Esse orgulho é coletivo, ele é nosso. Nós precisamos defendê-lo. E para defendê-lo é preciso compreender de como foi que ele foi construído. Foi construído a partir dessa aliança. Portanto, eu queria me juntar às palavras da professora Sandra. Renato, nós temos mais 2 perguntas para fechar. Foram 4 perguntas que foram dirigidas. O Lucas da Silva Cunha, ele pergunta: como o Renato analisa a posição do governo do Estado em relação ao atual cenário do agrotóxico e agronegócio? O Reginaldo: deputado Renato Roseno, os trabalhadores aqui na Chapada do Apodi não estão podendo ficar em casa para cuidar da saúde, pois o serviço do agronegócio é considerado serviço essencial. Nesse momento que o agronegócio tem tanto lucro, o Brasil entra no mapa da fome. Professora, eu vou começar com essa aí, para chegar, inclusive, no governo do Ceará. O grande Reginaldo, né, meu querido camarada, companheiro, um lutador incansável, a liderança inconteste, assim, ele sabe, né, que a questão é de ordem política, não é de ordem econômica. Né? Ela é essencialmente de ordem política. O agronegócio tem muito poder político. O grande proprietário de terra ele está resguardado. Né? A sua família está resguardada. Ele não vai para a fazenda no dia da aplicação da chuva do veneno. Né? Os seus filhos não são obrigados a sair de casa. Ele próprio não sai de casa. Então, veja, é óbvio que você tem aí uma questão clássica da luta de classes. Né? E aí, a única forma de resolver essa equação é com mais organização política de base, com mais organização política do território, com independência de classe. Veja, o agronegócio ele não quer mediar. Isso é muito importante compreender. Reginaldo compreende isso.
como uma liderança, né, de trabalhadores e compreende o valor da independência de classe. O agronegócio não quer mediar. Veja, ele não está querendo, né, selo de sustentabilidade. Não. Ele quer manter exploração e expropriação. Portanto, a questão é essencialmente política. Né? Como o agronegócio tem muita força política nos governos, aí eu vou para a pergunta do Lucas, inclusive no governo estadual. Como é que são os benefícios tarifários da água, né, por exemplo, que durante anos foram garantidos aos perímetros irrigados? Os perímetros irrigados, inclusive, são uma experiência de contra-reforma agrária no Ceará. Contra-reforma agrária. No caso da Chapada, é evidente que é uma contra-reforma agrária. Você tem um pequeno agricultor, você tem um pequeno camponês, ele é expropriado em razão da grande fruticultura para abastecer o mercado de frutas que vai para a Europa e para a América do Norte. Portanto, o agronegócio, ele chega assim, existe uma expressão que é muito conhecida no Ceará: o Ceará é 4% da população e 2% do PIB. Então, entra governo e sai governo, a ideologia desenvolvimentista é essa. Então, né, Virgílio, né, desde Virgílio Távora, né, você vê essa, se você faz uma linha, desde o plano de metas do Virgílio, né, Plameg 1, Plameg 2, você vai ver que a chamada, entre aspas, modernização da agricultura e a extração mineral, a exportação de commodities, estavam lá como saídas para o crescimento da riqueza. Porque, inclusive, eu ouço isso todo dia na Assembleia. Mas se tributar o agrotóxico, as empresas vão sair daqui. Porque... E veja, a gente perde, todo ano a gente perde. Porque todo ano a gente coloca essa batalha. Todo ano a gente bota essa batalha. A batalha da tributação dos agrotóxicos, por exemplo. Qual é a mentalidade? As empresas vão sair daqui e vão deixar milhares de pessoas desempregadas. Meus caros, antes dessas empresas saírem daqui, havia já a possibilidade de alternativas sociais capazes de gerar trabalho, emprego. Na agricultura familiar, na produção de alimentos, não tinha investimento, não tinha mercado regulado, segurança de preço, né, estoques regulatórios, capacidade de manter, né, o escoamento. Veja a quantidade. Agora mesmo, nós estamos num momento, como o Reginaldo voltou, de que a fome voltou. O Reginaldo pontuou isso. A gente precisava estar comprando milhões de cestas básicas. Agora, no Ceará, a gente podia ter, né, uma regulação institucional, mercados institucionais mais largos para a produção de cestas agora, né, sobretudo para aqueles que estão mais precisando, que estão agora passando fome. Passando fome. Veja, então, nós teríamos alternativas. Então, por exemplo, tem a mentalidade: o Ceará precisa comprar emprego. Eu ouço isso todo dia na Assembleia. O Ceará precisa comprar emprego. Então, qual é a ideia de comprar emprego? É isentar, gerar infraestrutura, e por isso que este governo, né, ele também tem fortes relações, em especial com a fruticultura. Este governo, não é outro governo, este governo estadual. Falando deste governo estadual, fortes relações com... Veja, é isso. Qual é o maior fruticultor aí da região? É óbvio, estava o dia desses sendo recebido... Na verdade, ele recebeu, né, ainda, né, no período de campanha de reeleição, o atual governador. Ou seja, é isso. Você tem uma relação muito sólida. Muito sólida. Por quê? Porque o agronegócio vende esta ideia de que ele é grande produtor de empregos, exportação de fruta, grande e tal. Gente, mas vamos colocar na balança. O que é socialmente mais relevante? Eu não estou falando de PIB. Não estou falando só de PIB. Porque a gente precisa compreender que o indicador de PIB sozinho não alimenta ninguém. Ele pode, inclusive, deixar muita gente com fome. Muita gente com fome. Você pode destruir
para elevar o PIB, e quem é que vai pagar a conta da destruição? É o que está acontecendo, por exemplo, agronegócio, extrativismo mineral. Portanto, é muito importante a gente pensar isso. O que é socialmente mais relevante? A exportação, gerar um proletariado rural, que está, inclusive, submetido agora, sem condições sanitárias, né? A pandemia, a doença, a veneno, né? A falta de cuidados da saúde, expropriação da terra e da água. Isso é socialmente mais relevante? Ou é socialmente mais relevante eu alavancar a agricultura familiar, a transição agroecológica? Então, respondendo ao Lucas, é óbvio que os governos estaduais, e este governo, também tem sólidas relações com essa, em especial com essa parcela do agronegócio. Por isso que não foi bolinho a gente conseguir aprovar essa lei, porque o agronegócio várias vezes foi pressionar as bancadas para votarem contra a nossa lei. Só que, moralmente, tecnicamente, cientificamente e politicamente, nós estávamos muito sólidos na batalha. Muito sólidos na batalha. Nós comprovamos, por A mais B, que a pulverização de veneno causa câncer. Sobretudo numa morfologia como é a do Ceará, em que as comunidades elas estão coladas às áreas agricultáveis. Não tem vazio, elas estão coladas. A comunidade está aqui, o avião estava passando do lado, vocês sabem disso porque vivem na Chapada. Portanto, é muito importante compreender isso que o Lucas e o Reginaldo colocaram e que volta a uma premissa fundamental da luta de classes. Veja, a relação só muda quando os de cima não podem mais porque os de baixo não aguentam mais. E para não aguentar mais é necessário 3 movimentos. Autoconsciência, ou seja, tomar consciência de si, da sua classe, do seu papel histórico. Auto-organização, que é organizarmos-nos todos. Porque as maiorias sociais elas precisam virar maioria política. Porque hoje as maiorias sociais não são maioria política. Elas são minorizadas. E com a autoconsciência, a auto-organização, a autoemancipação. Porque a autoemancipação é fruto da autoconsciência com a auto-organização. Obrigado. Nós, como o combinado, né, nós abriríamos para alguns comentários e para 4 perguntas, né, dirigidas ao Renato. Então, nós vamos aqui agradecer, né, pelo convite, né, e pelo Renato ter aceitado. A gente lamenta a professora Larissa não estar presente aqui nessa sala, né, mas mandou a sua contribuição. E a gente também agradece a todos que estão nos acompanhando, representantes dos movimentos sociais, os professores, alunos, e os demais que estão aqui conosco, que vêm acompanhando toda essa semana, toda a programação da 10ª Semana Zé Maria do Tomé. Gostaria de agradecer também aqui o apoio das instituições que estão também na construção desse evento. A Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte, MST, CPS com Lutas, EFA Jaguaribana, OPA, CPT, Seresta, Fafidão US, Lecampo US, Tramas UFC, Na Terra US, MAI US, Fiocruz Ceará, Acampamento Zé Maria do Tomé, Resistência na Educação, Mandato é Tempo de Resistência, Ceará no Clima e Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Apodi. E a nossa semana ainda não terminou. Amanhã, sexta-feira, dia 23, nós temos 2 programações. Às 9 horas, uma roda de conversa, a universidade como espaço de resistência, um debate com a Liana Leitão do Na Terra, o lançamento do livro As Firmas Tomaram Conta de Tudo, do Leandro Cavalcante, Na Terra,
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a mediação da professora Camila Dutra, do Na Terra, e às 15 horas temos um momento cultural de encerramento da 10ª Semana Zé Maria do Tomé, Cultura e Resistência. A exibição do documentário Doce Veneno e a exibição de vídeos de artistas, né, gravado especialmente para essa semana, como Chico César, Banda Falácia, Wilson Bandeira e Eugênio Leandro, a mediação de Ceusa Freitas. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigada, deputado Renato Rosendo, por ter atendido o convite do Movimento 21. Foi muito importante, ficamos muito felizes com a sua presença e muito felizes também com todos aqueles que vêm se reunindo aqui, nesse momento da sala, em todos os momentos da programação, para fazer acontecer um evento tão importante para a sociedade como a Semana Zé Maria do Tomé. Muito obrigada a todos.